O futebol brasileiro é o melhor do mundo, isso não temos nenhuma dúvida, só que tivemos Pelé, tivemos também Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, entre tantos outros talentos. Mas também é o lugar de muitos bagres e também algumas promessas que acabaram ficando apenas como promessas, e é isso que a gente vai trazer a partir de agora aqui no Arquivo Futebol Clube. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo e temos que falar dela. Olha aqui que linda. A KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo, é onde a diversão acontece. Lá tu vai utilizar o código ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Cara, tem tudo que tá rolando, tá? Tudo. Tu pode fazer uma combinadinha com a final da Copa do Brasil, com a final da Libertadores, com a final da Sul-Americana. Vou te dar um exemplo, tá? Eu já apostei no Botafogo campeão da Liberta. Eu acho que ninguém tira esse título do Botafogo, mas tem muito mais coisas para acontecer. Vai lá, lembrando, tá? A KTO é só para maiores de 18 anos e é pra tu jogar com responsabilidade. Fechado? Então bora pro vídeo. E eu preciso começar falando de Lulinha. E o Corinthians sempre foi muito bem na Copa São Paulo, conseguiu conquistar vários títulos e teve uma geração ali por 2009 que foi conhecida como a geração Lulinha, que não disputou a competição em que o Corinthians se sagrou campeão em 2009, mas que trouxe o peso dessa geração. Isso porque o Lulinha teve 300 gols nas categorias de base. Só aí tu pensa, cara, tá surgindo um craque, tá surgindo um fenômeno na base do Corinthians. Ele estreou com 17 anos no ano de 2007, que acabou sendo o ano do trágico pro Corinthians. O Timão acabou sendo rebaixado e o Lulinha ficou no Corinthians até 2009. Teve 85 jogos e apenas 4 gols marcados. Para quem fez 300 nas categorias de base é muito pouco. Cara, e assim, uma característica que vocês vão acabar vendo nesses jogadores é o fato de que eles são questionados sobre estilo de jogo e sempre acaba sobrando algumas pérolas. O Lulinha, por exemplo, dizia que ele era uma mistura de Kaká, que era atual melhor do mundo, com Ronaldinho Gaúcho. Acabou não sendo nenhum nem outro. O Lulinha jogou por vários clubes do Brasil, Bahia, Criciúma, Botafogo, também jogou pelo Ceará. E agora, tu sabe onde é que ele tá? Vou te dar 5 segundos pra tu tentar adivinhar. Isso mesmo, você acertou, ele tá no Madura United da Indonésia, o grande Madurão. E nesse ano de 2007 surgiu outro centroavante muito famoso no futebol brasileiro. No Coritiba surgia Keirson, também conhecido como Keirigol. O Keirson começou muito bem no profissional, ele foi artilheiro do time na Série B, marcou 12 gols na temporada, então ele estava indo muito bem nesse começo. Só que o destaque do Keirson foi no ano seguinte, cara, inacreditável. Em 58 jogos ele fez 41 gols e inclusive marcou 4 num jogo contra o Santos. Muita gente não sabe, mas depois do hat-trick vem o pôquer, que é tu marcar 4 gols numa mesma partida que o Keirson conseguiu num jogo de campeonato brasileiro. Aí o Keirson acabou despertando o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro e parou no Palmeiras, fazendo algo parecido com o que o Alex Meia também fez, deixou um Verdão por outro Verdão, mas ele fez nos anos 90, o Keirson fez em 2009. E foi uma passagem curta, mas foi bastante intensa. O Keirson acabou anotando 24 gols em 35 partidas e já deu o seu salto maior na carreira, acabou parando no Barcelona. Isso mesmo, Keirson foi para o Barcelona. Só que o Barcelona tinha Messi, tinha Henry e tinha Eto'o. Então não teria muito espaço para o Keirson. Por conta disso, ele acabou não tendo muito espaço para demonstrar seu futebol, deu uma decaída, foi emprestado ao Benfica, onde também acabou não indo tão bem assim, e assim ele encerrou uma curta passagem pela Europa e nunca mais foi o mesmo. Pelo Brasil, ele retornou ao Coritiba, depois jogou um tempo no Cruzeiro, também jogou no Santos. Em nenhum time ele havia conseguido ter o mesmo desempenho de antes de ir para a Europa e acabou virando uma promessa
que não vingou no futebol brasileiro. O último clube dele foi o Londrina em 2018, depois disso ele pendurou as chuteiras. Agora eu quero falar de um conhecido tanto da torcida do Grêmio quanto da torcida do Internacional, Anderson, ou também Andershow. Ele era uma promessa da base gremista e subiu pro profissional no ano de 2004. Naquele ano o Grêmio estava numa situação muito difícil, uma crise institucional e acabou sendo rebaixado. Mas no ano seguinte já subiu aos trancos e barrancos, mas muito com a habilidade, com a qualidade que o Anderson tinha. O Anderson foi fundamental no jogo mais importante do Grêmio naquela temporada, a Batalha dos Aflitos. Foi dele o gol que trouxe o Grêmio de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Despertando o interesse de gigantes europeus, o Anderson acabou parando no Porto, onde ele ficou por um breve período, porque já na pré-temporada ele participou de um amistoso contra o Manchester United, onde ele acabou indo muito bem e o desempenho dele até acabou chamando a atenção de Sir Alex Ferguson, que logo trouxe ele para o Manchester United, o grande desafio da carreira de Anderson. Ele até que foi muito bem num grande período do Manchester United, ele participou de grandes conquistas, como 4 Premier League, como uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, entre tantos outros torneios. E ele era mais ou menos um xodozinho, um talismã, ele tinha uma resenha muito legal com o Cristiano Ronaldo. Ficaste desiludido por entrar por um minuto e não tocares na bola? Muito contente por não tocar na bola, mas o time tá de parabéns pela vitória. Mas em 2013, quando o Alex Ferguson saiu do Manchester United, outros treinadores vieram, o Anderson acabou perdendo um pouco do seu prestígio. Ele recém tinha 25 anos, acabou tendo alguns empréstimos, como por exemplo para a Fiorentina, e em 2015 voltou ao futebol brasileiro, dessa vez jogando no Internacional. E foi uma passagem bem decepcionante. A torcida do Inter já não esperava muito dele e o que recebeu foi pior do que o esperado. O Anderson não foi importante em 2015, teve um ou outro jogo de destaque, mas muito pouco. E em 2016 esteve presente no grupo que acabou rebaixando o Internacional para a primeira vez, então por isso a gente coloca o Anderson nessa lista. E agora eu quero falar de um cara que joga muita bola, eu sei disso, mas que a gente esperava que fosse um pouco mais pro futebol do que ele acabou sendo. Eu estou falando, é claro, de Paulo Henrique Ganso. E eu tenho certeza que muita gente em 2010 pensava, não, o Neymar não é o bom mesmo é aquele guri, é aquele Paulo Henrique Ganso, aquele cara do meio campo. Cara, o Ganso era genial, o Ganso tinha passes inacreditáveis, era um legítimo camisa 10, também fazia alguns golaços. Eu lembro de um que ele acabou fazendo pela Copa do Brasil contra o Grêmio, a pancada de fora da área. Então ele era um grande jogador que, assim como o Neymar, ficou de fora da Copa do Mundo de 2010 por decisão do Dunga. E a gente precisa ressaltar que as lesões no joelho, as várias lesões que o Ganso acabou tendo durante a sua carreira, prejudicaram muito e talvez frearam o desenvolvimento do que seria um dos grandes craques do futebol brasileiro. O Ganso, depois do Santos, jogou por um tempo no São Paulo, acabou tendo uma passagem, de certa forma, apagada na Europa, jogando pelo Sevilha da Espanha e pelo Amiens da França. Depois voltou ao futebol brasileiro jogando pelo Fluminense, onde ele se reencontrou com o bom futebol, foi peça fundamental na conquista do Flu da Libertadores de 2023, mas por tudo que a gente imaginava do Ganso no começo, podia ter sido um pouco mais. Agora eu quero falar sobre um cara que eu tinha muita expectativa. O jovem Lucas Weber imaginava que ele poderia ser o melhor jogador do mundo, um craque que despontou no Internacional aos 17 anos. Sim, eu estou falando de Alexandre Pato. Cara, o Pato, o primeiro jogo que ele jogou pelo profissional, ele meteu gol. Ele foi pro Mundial de Clubes ainda com pouca experiência e já deu aquela clássica embaixadinha de ombro, que a frase do Galvão Bueno até hoje aparece nos bomba pet da vida. Levou vantagem, botou na frente. A graça do menino.
Foi dele um dos gols também naquela semifinal do Mundial contra o Al Ahly, e ele também acabou tendo um grande desempenho na final do Mundial de Clubes. Tudo isso fez com que o Milan acabasse desembolsando 24 milhões de euros pelo jogador. E ele começou muito bem. E olha que o Milan, cara, o Milan tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha gente pra caramba. Kaká, Seedorf, Cafu, Maldini. Era um cano de time em que o Pato conseguiu ir muito bem no seu começo, mas que acabou sendo só um pequeno lampejo do que a gente esperava que fosse algo muito maior. Às vezes a gente tinha a impressão de que ele se preocupava mais com o extra-campo do que com o que acontecia dentro de campo. Ele também conviveu com muitas lesões e a passagem dele acabou sendo um tanto quanto apagada depois desse início meteórico, o que já fez ele retornar ao futebol brasileiro, desta vez jogando pelo Corinthians. E ali, meus amigos, o Pato simplesmente meteu essa. Ele tentou numa disputa de pênalti dar uma cavadinha no Dida, que jogava pelo Grêmio. O Dida pegou o pênalti com toda a tranquilidade do mundo. Os jogadores do Corinthians, a torcida, queriam matar ele. Para a decisão, teria que bater um pouco mais forte, passando correr o risco muito grande. Eu treinei assim. E o clima dele, por mais que ele tenha ficado um tempo a mais, acabou se tornando inviável no Corinthians. Ele foi emprestado para o São Paulo, acabou indo de certa forma bem, mas nada do que a gente esperava. E aí ele passou por vários outros lugares. Ele foi jogar no futebol inglês, no Chelsea, na Espanha, no Villarreal. Também jogou um tempo na China, voltou para o São Paulo, foi jogar nos Estados Unidos, no Orlando City, e acabou encerrando a carreira no São Paulo. Claro, a gente esperava muito mais do Pato, e por isso eu estou colocando ele nesta lista, porque eu acredito que ele poderia ter sido muito mais. Outro cara que eu vou só dar uma pincelada aqui, porque eu quero falar dele num vídeo só sobre ele, é Negueba. O Negueba estourou já na base do Flamengo em 2011, só que o início meteórico acabou não consolidando o jogador, ele passou por vários outros clubes, só que eu quero falar sobre ele num vídeo específico que vai sair aqui no canal em breve, me cobrem, relacionado também a tudo que envolveu o Vinícius Júnior e algumas situações que não foram legais no início da carreira do que hoje é um craque no Real Madrid. Então esperem que eu já vou falar sobre Negueba em um próximo vídeo. Antes de seguir o vídeo, cara, olha essa camisa maravilhosa da Inter de Milão que eu consegui lá no Memórias do Esporte, rapaziada. Memórias do Esporte, o melhor lugar para tu comprar ou vender tuas camisetas de futebol. Cara, vai lá, faz a festa. Tá chegando o final do ano, tu quer dar um presente pra quem tu gosta, cara, olha isso aqui. Imagina tu dar uma camisa dessas da Inter de Milão ou várias que tem no acervo do Memórias. Não perde tempo, vai aqui, ó. Tá o site também, o Instagram. Quem é de Porto Alegre pode ir na loja na Protásio Alves. Só que diz que veio pelo Weber, diz que veio por causa do arquivo. E um debate que eu tive com a produção desse vídeo é se a gente poderia encaixar Adriano Imperador nessa lista. Porque, vamos lá, o Adriano é craque, o Adriano é um dos melhores jogadores que já passaram pela seleção brasileira, um exímio centroavante. Ele teve um auge espetacular pela Inter de Milão, jogava muita bola. Ele teve alguns problemas no meio do caminho, principalmente pela perda do pai. Ele voltou para o futebol brasileiro, onde jogando no Flamengo ele também era um craque, também fazia chover. Um dos maiores gols da história da seleção brasileira é de Adriano nos minutos finais contra a Argentina numa Copa América. Então, assim, ele foi um baita cara, ele foi um baita craque e ele teve uma grandiosa carreira, mas poderia ter sido muito mais. Se não fossem os problemas familiares, se não fossem os vícios, talvez Adriano seria muito maior na história do futebol pelo grande talento que ele tinha. Por isso que eu fiquei na dúvida e até te pergunto aqui nos comentários se dá pra colocar o Adriano nessa lista de promessas ou se ele acabou cumprindo com o que ele prometeu. Deixa aí nos comentários, já peço para deixar o like também, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar de olho também aqui, ó, no Instagram e no TikTok, que a gente solta diversos conteúdos. É isso, um abraço, até a próxima e tchau!